Bom dia a todos os amigos do canal Escola Sabedoria do Ser. Sejam todos bem-vindos. Espero que esse vídeo, essa aula, esse material seja de grande proveito a vós. Hoje preparei um louvor, uma citação a excelsos mestres de toda a terra, de todo o mundo, que trouxeram a nós a ciência da iluminação, pois a iluminação é uma ciência, é uma técnica. É quando o ser humano volta a unir-se à divindade, volta a unir-se ao que chamamos hoje aqui de Deus. Então, seres de toda a terra, sem distinção de nações, eu vou procurar citá-los. E quando falamos em iluminação, nós falamos de algo que está acima de toda nacionalidade. Então, nós entramos aqui numa faixa de nobres profetas, iluminados e professores de todos os tempos que estão acima de toda divisão, de toda discriminação racial, de toda discriminação linguística, pois estão habitando e habitam e professoraram numa faixa excelsamente nobre, a faixa mais nobre, que é a faixa da iluminação humana. Então inaugurarei fazendo esse louvor ao Sr. Rama. O Sr. Rama é talvez o mais antigo conhecido dos iluminados de todos os tempos, tendo vivido no pré-hinduísmo, na Índia, talvez pertencente à chamada raça ariana. E essa raça, esse senhor Rama, vamos dizer, esse primeiro iluminado, do qual se tem notícia, viveu cerca de 5.000 anos antes de Cristo. É claro que não há uma datação exata, mas essa é a probabilidade. E do Sr. Rama, nós temos depois a lembrança do Sr. Krishna. O Sr. Krishna teria vivido por volta dos 3.200 antes de Cristo. Então, estando dentro do hinduísmo. E o Sr. Krishna é mais conhecido por ter aparecido no Bhagavad Gita, um livro mais conhecido aqui para nós no Ocidente, onde ele ensina o arqueiro Arjuna sobre as técnicas de deixar o pequeno eu e lutar pela realização do eu transcendental, aquele eu que une o ser humano à divindade, à grande energia. Então, também ensinando a ciência da iluminação já aos 3.000 antes de Cristo, que é a mesma ciência que vem percorrendo os tempos. Depois do Sr. Krishna, quero lembrar os profetas judaicos, os profetas bíblicos. Vou citar Enoque, Abraão, Isaac e Jacó como representantes dessa linha judaica citadas no Antigo Testamento bíblico. Esses senhores teriam vivido por volta dos 2.000, dos 1.800 a 2.000 antes de Cristo, e trouxeram a linhagem da iluminação, o ensino da virtude, como está narrado nas escrituras judaico-cristãs. Depois desses patriarcas dessa linha, eu vou passar para os filósofos gregos, os filósofos pré-socráticos, ou seja, os mais antigos filósofos gregos. Aí nós vamos ter a lembrança de Anaximandro de Mileto, dos anos 600 antes de Cristo, que ensinou e defendeu sobre o ilimitado,
sobre o que não contém nenhuma determinação, nenhum limite, nenhuma inferência pode detê-lo, nada pode contê-lo, nada pode limitá-lo. Por isso, trouxe aqui a lembrança do mestre Anaximandro de Mileto, pois é muito importante essa lembrança e essa análise lógica, essa defesa lógica que ele fez sobre o ilimitado, pois Deus é o ilimitado. Pois quando falamos em iluminação, nós falamos sobre a volta ao ilimitado. Assim, lembro de Anaximandro. Em seguida, quero citar o senhor Heráclito de Éfeso. O senhor Heráclito viveu por volta dos 500 a.C. e ensinou sobre o Logos, o que também é ilimitado e comum a todos. Não é o particular de cada um, mas o que habita o coração de todos, e ele chamou Logos, ou seja, esse termo que ele usou, originou para nós a palavra lógica. Então, o Logos, que seria Deus, que é Deus, é lógico, ele contém uma lógica, uma estrutura que podemos percorrer para chegar a ele, e isso é conhecido como metafísica. Então, após o senhor Heráclito na Grécia, aí surgiu Sócrates por volta dos 470 antes de Cristo. E Sócrates foi professor de Platão, e Platão surgiu por volta dos 420 antes de Cristo. Então todos esses foram iluminados, que nos trouxeram o ensino sobre a subida consciencial. Nessa época, na Índia, por volta dos 500 a.C., surgiu o Senhor Buda, o Senhor Siddhartha. Então, o Senhor Siddhartha, um grande representante da procura do eu interior, do eu separado de todos, da personalidade egóica, e meditando ele não encontrou o eu separado, ele encontrou sim o grande eu universal, onde estamos todos unidos numa irmandade. E por isso o Senhor Siddhartha, conhecido como Buda, o acordado, o que se lembrou, o que se recordou do grande eu, ficou gravado na história e foi chamado de a luz da Ásia, pois até hoje inaugurou uma das grandes religiões mundiais, que é o budismo. Então, o Senhor Buda e alguns de seus discípulos mais proeminentes, como o Senhor Ananda, que compilou os sermões de Buda, que fez levar adiante esse ensino, e também o Senhor Kashyapa, que originou o que nós conhecemos hoje como Zen Budismo, pois Buda transmitiu uma flor em silêncio a Kashyapa, e Kashyapa recebeu esse Dharma, essa energia, essa chamada transmissão silenciosa diretamente do Senhor Buda, através do passe de uma flor que lhe passou em mãos, e esse episódio é conhecido como a origem do Zen Budismo. Então, nos 500 antes de Cristo, estavam vivos sobre a Terra o Senhor Buda, o Senhor na Índia, o Senhor Heráclito na Grécia e o inesquecível Senhor Lao Tse na China, que deixou escrito para nós o Tao Te Ching, onde ele também nos traz o conselho da contemplação do ilimitado, da contemplação do que não tem limites. E já trouxe aqui no canal Escola um vídeo sobre o ensino de Lao Tse, onde ele nos fala sobre o não ser. O não ser é a casa do ilimitado.
é a casa do não-ego, é a casa do universal. E o ser ele chamava a redução para o ego, a redução para a ilusão na matéria, a redução à pequena personalidade. Então, Lao Tse é fundamental e deixou também um grande discípulo chamado Chuang Tse. E Chuang Tse também desenvolveu o que se tornou a linha taoísta, que floresceu a partir da China antiga, dos 500 antes de Cristo em diante, e que também vicejou e floresceu, originando um dos grandes ramos das religiões mundiais, que é o taoísmo. Bem, então, depois da citação desses senhores que viveram por volta até os 500 antes de Cristo, então citarei o grande Cristo, que é o marco zero do calendário praticado e que, embora muitos acham que o conheçam, Senhor Cristo continua um ilustre desconhecido, pois a religião romana abarcou, tomou, comprou, aderiu, tomou a religião cristã nascente e fez dela um império. E assim houve uma separação do ensino original do Cristo e a deturpação de vários conceitos. O Senhor Cristo continua como um dos maiores, se não o maior dos professores pertencentes à linha dos iluminados do amor. Então foi talvez o maior emanador de amor de todos os tempos, e isso ficou gravado na alma humana, embora a alma humana esteja adormecida e acabe se voltando contra o amor, acabe praticando a violência. Mas aqui estou citando a linha histórica, e o Senhor Cristo, um dos maiores iluminados do amor, louvado seja eternamente. Depois do Senhor Cristo, quero citar o aparecimento, então, de Maomé na linha árabe. O Senhor Maomé surgiu onde hoje é a Arábia Saudita, e o Senhor Maomé é um dos maiores profetas também de todos os tempos, conseguiu a união com Deus, e quando se consegue a união com Deus, se acabam todas as diferenças humanas, pois a união com Deus é a união com o Uno, com o que é único, com o que é indivisível, com o que não tem atributos e tem todos os atributos. Então não há diferenças entre esses senhores que lograram essa união com Deus. Todos atingiram o ser absoluto e desmancharam suas pequenas personalidades em nome desse ser absoluto que chamamos Deus. Então todos os iluminados conseguiram o que Cristo disse: eu e o Pai somos um. Então Maomé também conseguiu isso por volta dos anos 500, dos anos 600 depois de Cristo, e se tornou também um dos fundadores de um dos maiores troncos religiosos do mundo, que hoje é o islamismo. E muitos, olhando de agora, dos tempos modernos, toda a confusão e guerras que acontecem, acham que os islâmicos estão errados ou que são gente profana. Isso é pura ignorância, principalmente dos que se dizem cristãos, pois isso é um desconhecimento da história. Acontece que aquele povo tem a sua própria história. Eu não vou aqui entrar nisso agora, nem é minha função. Apenas vos lembro que Maomé, o fundador desse tronco religioso, tem o mesmo grau de Cristo. Eles são irmãos uníssonos e inseparáveis, pois estão em união com Deus, estão sentados à direita e à esquerda de Deus da mesma forma, e não há nenhuma divisão entre eles.
Desse feito da iluminação de Maomé, surgiram outros grandes. Então surgiu a linha islâmica, a linha que depois originou a linha chamada Sufi, que foram os místicos da Arábia. E surgiram então Al-Qassani, um grande teólogo da linha islâmica, que por volta dos anos 1100 esteve atuando e se unindo também ao que eles chamam o misericordioso, o maior dos atributos divinos, segundo o islamismo, o misericordioso. Al-Qassani alcançou essa união mística e depois veio Ibn Arabi. Ibn Arabi foi um grande místico que eu tive a honra de ler os seus textos, as suas observações a respeito da divindade, e eu fiquei realmente emocionado ao ver a profundidade teológica de Ibn Arabi. E também nós temos depois o famoso poeta Jalaluddin Rumi, que é muito conhecido por sua poesia mística, sua poesia de união ao divino. E Rumi, então, viveu por volta dos 1200 depois de Cristo. E então encerro aqui a minha referência à linha dos Iluminados Árabes, e é uma pequena referência, estou apenas dando um pequeno belisco no que é essa grande riqueza dos Iluminados Universais. Bem, como eu fui aos 1200 depois de Cristo narrando a linha árabe, eu tenho de voltar a Índia e a China dos anos 500 para citar o grande Bodhidharma. O Sr. Bodhidharma foi um persa que migrou à Índia, aprendeu a ciência da iluminação através do budismo e da Índia levou essa ciência à China, um feito monumental, histórico e narrado com júbilo até hoje, quando chegou à China e acabou fundando, sendo um dos responsáveis pela fundação do mosteiro de Shaolin, que foi um dispersor de artes marciais, talvez o mais famoso da antiguidade. O Sr. Bodhidharma foi um ser maravilhoso e um dos maiores mestres do chamado Dharma, que é a lei universal, a lei cósmica, que é toda a virtude divina. E o Sr. Bodhidharma instruiu e deixou depois de si 6 patriarcas a partir dos anos 500 depois de Cristo na China. Então esses patriarcas foram culminar no Sr. Huineng, que viveu por volta dos 650 na mesma China. Depois, essa linha do Zen, que originou do budismo, passou ao Japão, e no Japão encontrou mestres magníficos na linha Zen, uma das escolas mais lindas do mundo, e essa linha então veio se desenvolver com o mestre Rinzai, mestre Bazo, chamado Mazu, mestre Eizai, por volta dos anos 700, e depois veio mais adiante com o mestre Dogen, nos anos 1200 da nossa era. Nessa mesma época, na Índia, desenvolveu-se ainda, estava em desenvolvimento também o tronco budista. Quero citar aqui 3 ou 4 mestres dessa linha e dessa época, que foram Tilopa, Naropa, Milarepa e Marpa, que fizeram um discipulado e foram gurus e professores e mestres da linha budista, isso por volta dos anos 1000 até os anos 1050, ficam citados esses mestres. Bem, então depois disso eu vou passar num próximo vídeo as linhas mais atuais dessa minha lembrança dos iluminados que vieram trazendo essa lâmpada, essa luz, essa informação
do chegarmos a Deus, do subirmos a Deus, todos com a mesma ciência, não importando onde surgiram, essa é a mesma e a única ciência, essa é a unidade com Deus, e Deus é uno, não é múltiplo. Nós chegamos a uma unidade teórica e prática quando falamos da iluminação consciencial. Até logo mais, voltarei com a linha mais moderna desses mestres iluminados. Agradeço a todos a atenção, fiquem em grande paz e até logo mais.